Tua palavra é luz no meu caminho. Caríssimos irmãos e irmãs, que bom mais uma vez vir ao teu encontro neste novo dia. É sábado, celebramos o grande Francisco de Assis, o homem da ecologia, o homem da esperança, o homem da caridade. Nos coloquemos na presença de Deus como fazia Francisco de Assis, um homem de profundo silêncio, um homem de profunda conexão com Deus, com o grande universo, defensor de uma ecologia integral. Por isso, inspire. Se conectando com este grande universo, esse grande jardim de Deus, tão danificado, tão destruído por nós. Inspire e acolha em ti, Deus, dizendo a Ele: obrigado, Senhor, obrigado pela vida, obrigado por este dom tão precioso que nos concede. Inspira e libere acolhendo gratidão. Meditemos o texto que hoje nos é dado, Lucas capítulo 10, versículo 17 ao 24. Naquele tempo, os 72 voltaram muito contentes, dizendo: Senhor, até os demônios nos obedeceram por causa do teu nome. Jesus respondeu: Eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Eu vos dei o poder de pisar em cima de cobras e escorpiões e sobre toda a força do inimigo, e nada vos poderá fazer mal. Contudo, não vos alegreis porque os espíritos vos obedecem. Antes, ficai alegres, porque vossos nomes estão escritos no céu. Naquele momento, Jesus exultou no Espírito Santo e disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho, a não ser o Pai. E ninguém conhece quem é o Pai, a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes em particular: Felizes os olhos que veem o que vós vedes. Pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estás vendo e não puderam ver. Quiseram ouvir o que estás ouvindo e não puderam ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados e amadas, Jesus mais uma vez nos presenteia com esta visão espiritual, dirigindo-se aos seus discípulos. Quando estes se apresentam a Jesus contentes, alegres, porque imitaram Jesus, porque fizeram aquilo que Jesus fazia. Os espíritos os obedeciam, viam os demônios caírem do céu.
E Jesus então repreende-os dizendo: não deveis se alegrar porque os demônios vos obedecem, mas antes alegrai-vos porque o vosso nome está escrito no céu. Quando fazemos a vontade de Deus, Deus nos recompensa. E a recompensa que Deus nos propõe e nos oferece é o pertencimento a Ele. O nosso nome passa a ser escrito no céu. Ou seja, passamos a ter este lugar especial ao lado de Deus. Por isso, não é para nos alegrarmos simplesmente porque os demônios nos obedecem aos olhos dos homens, mas sim que o nosso nome está ali conhecido, repetido por Deus. Isso é que deve nos alegrar cada dia. Não devemos servir esperando recompensa dos homens. A nossa recompensa está guardada em Deus. A paz, o amor. Isto nos aguarda a serenidade na presença de Deus. Depois, amados irmãos e irmãs, Jesus então faz como uma espécie de oração. E aqui ele diz: eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e entendidos e revelaste aos pequeninos. O que Deus então revela? O que está sendo escondido aos sábios e entendidos? Esta sensibilidade do pertencimento, essa sensibilidade de você saber que Deus está contigo, que tu estás na presença dEle. Os orgulhosos não têm essa experiência, não fazem essa experiência. Os autossuficientes não fazem também essa experiência. Mas somente aqueles que estão de coração abertos para acolher e para sentir a presença de Deus. E termina Jesus nos mostrando uma intimidade profunda entre Ele e o Pai. Ninguém conhece o Pai a não ser aquele que veio do Pai. E aquele a quem o Filho quiser revelar. Há uma intimidade profunda, uma sincronia entre o Filho e o Pai. Os santos viveram isso. São Francisco de Assis viveu isto de maneira demasiada. Viveu esta alegria da sintonia entre ele e Deus. De tal maneira que Francisco de Assis herda as chagas de Jesus. A sua intimidade com Deus é tão grande que os sinais do próprio Deus aparecem no seu corpo. Francisco de Assis se aproxima de Jesus o máximo possível, especialmente na capacidade de ver no irmão a imagem de Deus, de não se deixar ser escravo dos bens materiais, mas se entregar todo inteiro às causas do céu. Que São Francisco interceda por nós e, como ele, nos façam pessoas interessadas e dadas às causas sociais, às causas do bem comum. O trato e o cuidado desta casa comum. Aquilo que ele lutou do início ao fim da sua missão. Cuidar da casa comum. Cuidemos desta casa comum. Preservemos este jardim que Deus confiou a nós, à sua administração. Não estamos cuidando tão bem do nosso jardim, como queria São Francisco, como nos pedia o próprio Deus e tantos santos, como nos pedia recentemente o grande Papa Francisco. Cuidar da casa comum. Que São Francisco interceda por nós e nos faça protagonista do amor de Deus, especialmente no serviço ao próximo.
E eu te abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão. Obrigado, Senhor, porque és meu amigo, porque sempre comigo